conhecimentos, a doutrina católica tradicional e o disestablishment e a felicidade subjetiva. A expressão pública da religião vive em um momento de alta complexidade. Isso mesmo, expressão pública da religião. O disestablishment do cristianismo, o centramento da civilização ocidental, as redes da felicidade subjetiva, ou seja, pessoal e particular, ou relevante do indivíduo, coloca obstáculos reais à liberdade religiosa e à soberania interna das comunidades religiosas. Hoje vamos trazer luz a esse tema, onde depois vamos fazer o aprofundamento. Mas vamos ouvir sobre a doutrina católica tradicional, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2105. A doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo é, primeiro, o dever de prestar a Deus um culto autêntico que diz respeito ao homem, individual e socialmente, não só de forma subjetiva, mas também de forma pública, individual e socialmente. Segundo, a Igreja trabalha evangelizando sem cessar os homens, para que estes possam penetrar do espírito cristão as mentalidades, os costumes, as leis, as estruturas da comunidade que vivem. Então, estruturas comunitárias, leis, costumes, mentalidades devem ser penetradas do espírito cristão, e isso é um serviço incansável da Igreja. Terceiro, o dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor à verdade e ao bem. Qual é o nosso dever social enquanto cristão? Respeitar e despertar em cada homem o amor à verdade e o amor ao bem. Quarto, exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira que subsiste na Igreja Católica Apostólica. Nós batizados é exigido de nós, o Catecismo da Igreja diz, que levemos a conhecer o culto da única religião verdadeira que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Quinto, os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Sexto, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e sobre, particularmente, as sociedades humanas. Doutrina católica tradicional, parágrafo 2105, Catecismo da Igreja Católica. Que nós possamos, com essa doutrina tradicional da Igreja, enfrentarmos o disestablishment e a felicidade subjetiva que está praticamente sendo imposta para cada um de nós. O disestablishment do cristianismo, o centramento da civilização ocidental, as redes da felicidade subjetiva, ou seja, somente de forma particular ou relevante do indivíduo, está sendo um problema para a nossa sociedade. Então, que nós possamos expressar aquilo que cremos de forma pública, porque isso está sendo um momento de alta complexidade para todos nós. Que nós possamos expressar a nossa fé, que nós possamos lutar pela liberdade em todas as suas esferas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2105, doutrina tradicional da Igreja. Que Deus nos abençoe.